Quem é o maior filósofo de todos os tempos? Bem, essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência. Bem, eu adoro Nietzsche, eu adoro Spinoza, adoro a fenomenologia de Heidegger, adoro os filósofos da filosofia da linguagem, como Wittgenstein, mas eu sou forçado sempre a dar a mesma resposta. Para mim, o maior filósofo de todos os tempos foi Platão. Foi e continua sendo Platão. Platão, um filósofo grego, ele foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Só isso já mostra sua grandiosidade, né? E Platão ele escreveu sobre uma grande variedade de assuntos, tais como política, estética, cosmologia, epistemologia, ou seja, os grandes temas da filosofia foram tratados por Platão. E a busca de Platão pela verdade e pelo conhecimento, podemos dizer que formou a base da filosofia ocidental, né? Existe até uma controvérsia em relação ao nascimento de Platão, mas da sua importância, isso ninguém nega. Algumas fontes dizem que Platão teria nascido por volta de mais ou menos 428 a.C. Outros dizem 424 a.C., mas fica mais ou menos em torno disso. De qualquer maneira, foi um nascimento, né, em berço de ouro, né, isso realmente ninguém nega. Platão descendia de verdadeiros cidadãos atenienses, na verdade. Então era da nobreza, portanto, da nobreza ateniense. E como outras crianças, né, de famílias mais abastadas, a sua educação, né, foi muito rica uh, em poesia, em ginástica e, claro, né, em oratória, retórica e na própria filosofia, depois com Sócrates. E um dos grandes historiadores de todos os tempos, né, Diógenes Laércio, vai dizer que Platão teria recebido essa alcunha, que Platão, na verdade, não seria bem um nome, e sim um apelido, uma alcunha, que, na verdade, o seu nome seria Arístocles, e que, na verdade, Platão seria uma espécie de apelido por causa do seu tamanho. Né? Alguns relatos, né, especialmente Diógenes, falam que Platão era muito forte, era musculoso, era fortão, gostava de malhar, de ginástica, e que, portanto, possuiria ombros largos, uma omoplata muito larga. E que, por causa disso, acabou ganhando esse apelido de Platão entre seus amigos e afins. Né? Ele cresceu, né, durante a famosa Guerra do Peloponeso, né, na Grécia, e que foi, claro, uma das mais importantes, né, batalhas que aconteceram entre Atenas e Esparta. Né? Então, ele, desde muito novo, ele acabou presenciando, né, testemunhando o caos político, né, que aconteceu em Atenas com a derrota para Esparta. E dois dos seus parentes, eles acabaram ascendendo, né, ao poder, né, nesse novo governo que teve em Atenas e que ficou conhecido como a tirania dos 30, na verdade. Esse grupo foi notório porque negava aos atenienses direitos que até então tinham sido conquistados, até então eram reconhecidos para todos. Então foi uma época bastante complicada, bastante complexa, e sempre é importante para entender o pensamento político de Platão, por que o pensamento de Platão se desenvolve dessa forma, né? Apesar disso, né, esse governo dos 30 tiranos governou por um curto período. Ela foi derrubada e a democracia retorna em 403 a.C. Então, podia-se esperar, devido às conexões, né, familiares, né, que Platão estivesse destinado à política. Muitos até apostavam que ele seria um grande nome da política. Mas, para o bem do pensamento ocidental, o Platão, jovem, ele acaba se encantando por um dos maiores personagens históricos de todos os tempos. Seu nome, Sócrates, o grande mestre, não professor, porque ele se dizia um filósofo, um amigo do saber, e nunca um professor, ou seja, professor é aquele que ensina alguma coisa. Sócrates dizia que ele nada ensinava, que ele fazia as pessoas parirem suas ideias, que essas ideias já seriam inatas nas pessoas. Daí a brincadeira que Sócrates fazia, que a sua profissão era parecida com a da sua mãe, que era parteira. Mas enquanto sua mãe ajudava as mulheres a parirem crianças, ele ajudava as pessoas a parirem o quê? Ideias. Então Sócrates foi
essencial na formação de Platão, especialmente na sua busca perene e eterna pela verdade, pelo conhecimento e pela virtude. Isso fica muito forte dentro do pensamento de Platão e, claro, por influência inegável de Sócrates. E é uma grande ironia, né, pensar que Sócrates acaba depois por ser condenado justamente por estar corrompendo, desvirtuando a juventude ateniense e também, claro, negando os deuses, né? O que obviamente foi uma emboscada, né, que fizeram os adversários, né, de Sócrates. Né? Todos sabiam que Sócrates, ninguém passava incólume por Sócrates. Ou as pessoas amavam a Sócrates ou simplesmente detestavam. Por quê? Porque o seu jeito de filosofar era muito irônico, sarcástico, então muitos ficavam extremamente zangados, né, com Sócrates. E, óbvio, ele acaba conquistando um número grande de pessoas, né, que realmente não nutriam por ele lá grande simpatia, não é verdade? Mas, inegavelmente, ele não comete nenhum crime daqueles que ele foi acusado. Pelo contrário, né? Isso foi, obviamente, armado para que ele fosse condenado, obviamente, desvirtuando, na verdade, a justiça. Só que Sócrates, isso obviamente que vai marcar muito Platão, né? Sócrates, ele vai ter algumas possibilidades de fugir, primeiro pagar uma pena pecuniária e depois sair para o exílio. Depois ele também vai ter a chance de fugir da prisão, não é? Mas ele vai dar sempre a mesma resposta, ou seja, não se combate a justiça, ou melhor, a injustiça com a injustiça. Se combate a injustiça com a justiça. Então Sócrates escolhe acatar a sentença de morte, pois ele não poderia fazer algo que ele condenava em todos os outros. Portanto, isso marca demais Platão. Não só isso, Platão também sofre influência de Pitágoras, sofre influência também de Parmênides, dentre outros. Né? E depois que Sócrates morre, Platão vai para uma espécie de exílio, e vai escrevendo os primeiros diálogos, escrevendo coisas que ele se lembrava, né, de Sócrates, tudo que ele viveu com Sócrates e com os outros discípulos. E ao retornar a Atenas, depois dessa viagem sabática, digamos assim, ele funda a famosa Academia, por volta de 387 a.C. E, claro, a Academia Platônica é considerada a primeira instituição de ensino superior, digamos assim, do Ocidente, né? O ensino superior no sentido de algo além do que se fazia, utilizando muito, né, do método socrático, maiêutico. Platão passa a ensinar os seus discípulos sempre na busca pela razão, sempre na busca pela verdade, não é verdade? Então, muitas gerações foram formadas na academia. Dentre eles, vai ser formada justamente a geração de Aristóteles. Né? Aristóteles ele vai vir, né, da região aonde era a terra de Alexandre o Grande, na verdade, e né, aí se torna o famoso Estagira, né, dessa região. E ele vai, né, a Atenas, vai estudar com Platão e, claro, se torna um dos principais discípulos de Platão. E o que acontece? Ele, né, continua estudando então com Platão, até que Platão acaba por morrer. E quando Platão morre, depois de escrever vários diálogos, dentre eles endógenos e exógenos, ou seja, uns apenas para os seus discípulos, outros para outras pessoas, ele acaba se insurgindo, né, contra o que estava sendo ensinado na época, os rumos, né, da academia, que estava indo muito mais para uma geometria e tal, e acaba saindo, portanto, da Academia de Platão. Faz algo parecido com Platão, vai sair viajando e tal, e depois, ao retornar para Atenas, e aí Aristóteles funda então a sua escola, que é o Liceu. Portanto, é interessante perceber como a vida de Sócrates, Platão e Aristóteles são vidas extremamente unidas, por mais que haja divergência entre eles, mais de Platão com Aristóteles, mas também
Platão não corrobora tudo com Sócrates conforme ele vai amadurecendo, mas muito atrelada à vida desses três, que para muitos são os pais da filosofia. Não seria errado falar isso sobre eles. Muito obrigado.